uma história completa sobre as grandes nomes da ciência, tá? De Pitágoras, Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Einstein, Newton, que sou eu. E espero que vocês gostem, tá? E vai ser uma maneira bem divertida de vocês estarem aí entendendo um pouco sobre essa história da nossa astronomia. Obrigado, espero que vocês gostem, tá? E é isso aí, quer falar alguma coisa? Olha que céu maravilhoso! É verdade, dá vontade de ficar a noite inteira admirando essa beleza. Vocês estão vendo esse monte de areia? Estamos sim, vovó, mas o que isso tem a ver com esse céu estrelado? É que este céu estrelado é apenas um pedacinho do céu em que vivemos, cheio de milhões de estrelas, galáxias e planetas. Assim como este monte de areia contém milhares de grãozinhos. Como podemos saber todas essas coisas sobre o universo? Através de uma ciência que se chama astronomia, que começou há muito tempo atrás, quando o homem percebeu que o Sol era fonte de calor, que a Lua ia e vinha em ciclos regulares, que determinadas estrelas apareciam no céu em épocas de chuva, outras em período de colheita de suas plantações, e que formavam figuras no céu. Ah, é por isso então que deram nome às estrelas? É isso aí. Acreditavam que eram seus deuses, o céu a sua morada, o lugar perfeito. Nada de novo ali acontecia. Mas não é verdade. Lá ocorrem coisas muito interessantes. É sim, coisas que só puderam ser descobertas depois que o homem passou a estudar o céu. Quando foi isso, vovó? Ah, foi há muito tempo. Vários povos, como os babilônicos, os chineses e os egípcios, tinham um grande interesse pelos fenômenos celestes. Mas foram os gregos, por volta do século VI a.C., que começou a estudá-lo de forma racional, desvinculado da mitologia. Uai, conta essa história direito, vovó. Começou praticamente com o tal de Pitágoras. Sabe, na minha época, praticamente todo mundo acreditava que a Terra era plana, cercada de abismos. Mas eu avisei para eles, a Terra é redonda, mas poucos acreditaram em mim. Pensavam que a Terra era o centro do universo. Mas ela não é mesmo? Vamos ver. Um tal de Aristarco de Samos, que viveu na Grécia depois de Pitágoras, teve um palpite feliz. Fui o primeiro a falar que o Sol ocupa o centro do universo. Meus conterrâneos achavam que eu estava biruta. Pouco tempo depois viram que eu estava certo. Como puderam ser tão estúpidos e continuar achando que a Terra estava no centro? Você imagina que estamos viajando a 108 mil quilômetros por hora em volta do Sol? Puxa, tudo isso, parece que a gente está parado. Então, não podemos chamá-los estúpidos. Além de não possuir instrumentos precisos de observação, acreditavam naquilo que viam. Viam o Sol passando pelo céu e achavam que ele é que se movia. Sabem, a ciência é cheia de novas descobertas. Não podemos achar que ela chega à verdade absoluta dos fatos. Vamos, conte melhor essa história. Quem mais pensava assim? Aristóteles, grande filósofo grego, e seu amigo Eudoxo bolaram um modelo de universo cheio de esferas ocas e transparentes, com a Terra ocupando um lugar central. Essa ideia correu pelo mundo por muito tempo, por causa de um livro escrito por Cláudio Ptolomeu, no ano de 150 da nossa era. Boa noite! Eu escrevi um livro chamado O Almagesto. Neste livro eu explico muito detalhadamente como é o universo com a Terra ao centro. Esta obra-prima foi um grande livro de astronomia. Todo mundo acreditou nele por quase 1500 anos, até apareceu o sujeitinho chamado Copérnico e propôs um novo modelo de universo. Não leiam o livro que esse cara escreveu. Comprem o meu sobre a revolução das esferas celestes. É mais atualizado. Se eu soubesse que ele ia ficar tão famoso, não teria tanto receio de publicá-lo. Por que o medo de falar que o Sol era o centro do universo? Porque para as pessoas na época, principalmente para a igreja, o homem era a criação máxima de Deus. Portanto,
deveria ocupar o centro do universo. Falar o contrário era blasfemar contra Deus e a Bíblia. Então este livro deve ter causado uma grande revolução. Causou mesmo uma grande revolução, que teve outros colaboradores. Teve? Quem mais? Tycho Brahe e Kepler foram alguns deles. Eu sou um nobre dinamarquês e ganhei uma ilha de presente do rei, onde construí um observatório celeste. Certo dia olhei para o céu e reparei que faltava uma estrela. Será possível? Bem, tinha tanto trabalho em observar o que via no céu, que precisei de um assistente. Veio Johannes Kepler. O cara era meio esquisito, tinhoso, mas com as minhas observações ele descobriu que a órbita dos planetas não era um círculo perfeito, e sim um elipse, com o céu ocupando um dos focos. Descobriu também que quanto mais longe o planeta está do Sol, mais demorado é o seu ano. Como a Terra demora 1 ano para dar a volta em torno do Sol, Júpiter demora 11 anos. As leis que regem o universo são harmoniosas como melodias celestes. Por que Tycho Brahe se assustou ao ver uma estrela que nunca tinha visto antes no céu? Porque o céu era considerado a morada de Deus. Nada lhe mudava. Era o lugar da perfeição. Puxa, deve ter sido uma surpresa para quem pensava dessa maneira. Vocês não viram nada. Surpresa mesmo veio com o famoso Galileu, na Itália, em uma época de grande atividade cultural, o Renascimento. Não fui eu que inventou a luneta, mas fui o primeiro que apontou para o céu para verificar o que acontecia por lá. Por isso sou considerado pai da ciência moderna. Vi manchas na Lua, no Sol e em Júpiter. E também que o tal de Copérnico poderia estar certo. É a Terra que gira em todo o Sol. Mas essa descoberta me causaram um problemão com a igreja da época. Senhor Galileu, o senhor está falando abominações contra as Sagradas Escrituras. Lembre-se que o senhor poderá ser queimado por falar tantas heresias. O quê? Eu ser queimado vivo por Então estar jogando Bruno? Então desminta tudo o que o senhor afirmou. Tá bom, por livre e espontânea pressão, eu abjuro e amaldiçoo e deporo todos os erros e heresia contra a Santa Igreja. O que aconteceu com ele? Teve que cumprir uma pena, ficar trancafiado em casa e nunca mais tocar no assunto até morrer. Aos 78 anos, cego de tanto olhar para o sol com sua luneta. Mas peraí, as pessoas continuaram acreditando que o Sol e os planetas giram em torno da Terra? Bem, até hoje tem gente que pensa assim, mas não demorou muito para que elas mudassem de ideia. Curiosamente, no ano em que Galileu morreu, em 1642, nasceu na Inglaterra Isaac Newton. Podem me chamar de Sir Isaac Newton. Sou muito vaidoso, também pudera. Descobri leis que explicam praticamente todo o mecanismo do universo. Desvendei mistérios que fazem os oceanos subirem e descerem, a lua aparecer e desaparecer no céu, e os planetas orbitarem em torno do Sol. Se vi mais longe do que outros homens, é porque eu estava sobre o ombro de gigantes. A consagração do meu nome veio quando, em 1846, descobriram o planeta Júpiter, através da minha lei de gravitação universal, que diz: matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Foi um arraso e foi confirmado, e está escrito na minha lápide. Eis que a natureza e as suas leis estavam ocultas à noite, e Deus disse que haja Newton, e tudo se fez. O homem foi grandioso mesmo. Foi e é. Mas vocês se lembram do que a vovó falou? É, que a ciência é cheia de novas descobertas e que não podemos achar que ela chega à verdade absoluta dos fatos. As leis de Newton foram e são respostas satisfatórias para muitos fenômenos da natureza, mas a lei da gravitação não consegue responder satisfatoriamente à órbita do planeta Mercúrio. Puxa, titia, como se explica esse enrosco? Bem, para explicar melhor, vamos convidar um cara muito legal, que apesar de que além de ser um grande cientista, foi um grande ser humano, preocupado com a paz e o respeito entre os povos. Olá,
Vou lhes falar sobre as minhas descobertas. As leis de Newton explicam muito bem os fenômenos que acontecem aqui na Terra, onde a velocidade dos corpos são relativamente baixas se comparadas à velocidade da luz. Já as minhas teorias dizem respeito ao mundo do muito pequeno, o mundo do átomo, e também ao mundo do muito grande, tais como as dimensões do universo e a velocidade da luz. Olá, Sr. Einstein. É um prazer muito grande conhecer uma pessoa tão ilustre como você. Não tanto quanto eu, é claro. Mas explica essa coisa direito que eu não estou entendendo nada. Vou lhe explicar, Sr. Isaac Newton. Nas minhas teorias da relatividade, explico que matéria pode se transformar em energia e vice-versa. O senhor está louco? Fala mais. Isso acontece no Sol. Lá, átomos de hidrogênio se fundem. Uma parte se transforma no gás hélio e a outra parte se transforma nessa energia maravilhosa que propicia a vida na Terra. Ah, meu Deus! Só o que me faltava, hein? Mas fala mais alguma coisa aí, fala. Descobri mais! Além das 3 dimensões do espaço, há uma outra, a do tempo. Por isso o tempo é relativo. Sr. Einstein, me desculpe, mas o tempo não é relativo, o tempo é absoluto. Deixe-me explicar. Imagine que o senhor tem um irmão gêmeo que vai ficar aqui na Terra enquanto o senhor resolve fazer uma viagem pelo universo afora, numa velocidade próxima à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Tá, como isso se fosse possível, né? Realmente, ainda não é. Mas vamos lá. Quando o senhor retornasse dessa excursão, o senhor poderia ter uma grande surpresa. Sim. Isso porque o seu irmão que ficou aqui na Terra estaria muito mais velho que o senhor. O tempo passa muito mais rápido para quem está a velocidades normais, essas que estamos acostumados. Mas passa muito lentamente para quem está próximo à velocidade da luz. O homem é tantã mesmo, viu, pessoal? Mas talvez deve ser essa a razão de sermos sempre novinhos, né? Descobri mais! Descobri como se explica melhor a gravidade dos planetas. Agora não! O senhor tá querendo me afrontar? Não, eu só quero ajudar. Então fala aí, vai, fala. Para isso, eu vou chamar alguns companheiros da minha área. Por favor, Kepler, Galileu, Copérnico. Segurem cada uma ponta deste lençol. Newton, por favor, me empreste a sua maçã. Depois me devolve, que essa aqui é valiosa, viu? Observem que eu vou colocar a maçã no centro do lençol, representando o Sol. Notem que quando eu jogo essa pequena esfera, que representa um planeta qualquer, ela circunda o corpo maior, porque este afunda o lençol. Bem, o que essa coisa tem a ver com a gravidade? Pois é assim que acontece, Galileu. Os corpos mais pesados deformam o espaço à sua volta, fazendo com que os corpos menores circulem em torno de si, assim como os planetas em torno do Sol. Não é mesmo, Copérnico? É isso mesmo, amigo. Pois é, Sr. Newton. As minhas descobertas foram um avanço muito grande para as modernas tecnologias, mas também foram um impulso muito grande para a construção da bomba atômica. Por que será que temos que usar a ciência para tão tristes fins? Quer saber? Eu concordo com Einstein. O homem às vezes utiliza a ciência para fabricar coisas que destroem a vida do planeta. Isso não deixa de ser verdade. Só que não podemos nos esquecer o quanto a
ciência já foi por nós. Do ponto de vista da astronomia, a Terra é um astro que povoa o espaço cósmico entre todos os astros. Como se fosse um grãozinho deste monte de areia. Mas acontece que a Terra é nosso berço, e isso a faz especial para todos nós. Por isso, devemos cuidar desse grãozinho, pois para onde iremos se destruirmos a nossa morada?